Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um outro assunto. Desta feita, com base no texto de Lucas capítulo 17, versículos 3 ao 10. Jesus inicia chamando a atenção dos discípulos, dizendo: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Quando falamos de repreensão, isso causa um certo mal-estar, porque às vezes hoje a repreensão ela está gerando constrangimentos, as pessoas se sentem às vezes ameaçadas no direito de processar, buscar indenização, reparação, porque já me constrangeram. Eu fico pensando como era na igreja primitiva, nos dias do apóstolo Paulo, porque as repreensões lá, elas não eram particular. Embora sempre existiam as repreensões privativas, mas haviam também as repreensões públicas. E aí, eu fico pensando que se Paulo tivesse hoje, o STF não ia dar conta de processo contra Paulo. Era um atrás do outro. Quer ver? 1 Timóteo capítulo 5, e o versículo de número 18, aliás, o versículo de número 20, diz assim, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os. Termina o versículo, para vocês verem. Repreende-os em público. Na minha tradução diz, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, se fosse hoje, Paulo estava cheio de processo. Até o talo, como dizem. Porque hoje, repreender as pessoas já não é fácil. Imagine se for publicamente. É claro que existem repreensões que elas têm que ser feitas privativamente. Concordo. Mas eu tenho observado, pelo menos na grande maioria dos eventos que eu tenho participado, de convenções, de congressos, de festas, de trabalhos que às vezes a gente tem a oportunidade de ir, de participar, que as chamadas repreensões públicas, elas estão desaparecendo. Tem um pregador da nossa igreja aí, eu vou citar o nome, até porque o que eu vou falar aqui não compromete em nada a ele, o pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu Rodrigues, ele tem algumas mensagens bem fortes, né? Mensagens de repreensão ou de exortação. Mas ele tem sofrido muito por causa disso. Até porque as mensagens estão nas redes sociais, no YouTube, e aí tem gerado, às vezes, muitas polêmicas. Então, hoje, quem tem uma linha exortativa, e você sabe que Deus chama pessoas para fazer isso, porque exortação é um ministério? Exortação é um ministério. Se você ler o texto de Romanos 12, salvo engano, ela tem uma lista, e fala desses... Coloca pelo menos como dom, o dom de exortar. Até muita gente diz assim, não, mas essa exortação aí é no sentido de consolo. Eu até concordo que ela também traz um consolo, mas, na verdade, a exortação é correção, é disciplina. Não é? É claro que existe a disciplina corretiva e a disciplina preventiva. E é muito melhor que nós tenhamos a disciplina preventiva, porque a preventiva é para evitar a correção. Só que existem pessoas que a Bíblia mesmo diz são pessoas repreensíveis, e existem pessoas que são irrepreensíveis. Quer ver um texto? Salvo engano, na carta aos Gálatas, no início do livro, da carta, nós vamos ter lá uma descrição de um embate, de uma disputa entre Paulo
e Pedro. E o texto diz que Paulo repreendeu Pedro na cara, diz assim, ou seja, publicamente, porque Pedro era repreensível. O que significa dizer que Pedro precisava ser corrigido. Porque tem gente... Agora aqui eu preciso pontuar uma coisa bem interessante. Tem pessoas que precisam ser repreendidas, mas são pessoas que não provocam. Sabe esperar a hora de falar. Sabe esperar o momento de se posicionar. Mas tem pessoas que são mal educadas. Você está falando, ele se mete e entra onde não foi chamado. E às vezes falando coisas indevidas, inconvenientes. E aí é necessário que alguém repreenda. Porque às vezes, se você se cala diante de uma postura, alguém vai dizer, quem cala, consente. Vai dar uma impressão de que aquele camarada está certo. Então, se não tiver ninguém para fazê-lo calar, vai trazer prejuízos àquelas pessoas que estão à volta escutando. Por isso que Paulo tinha uma postura. Paulo não chamava ninguém para o embate, para o confronto, mas ele também não fugia de nenhum embate e de nenhum confronto. E eu vejo isso também com base numa própria palavra que Paulo diz na sua carta a Timóteo, quando nós vamos encontrar, eu acho que aqui no capítulo 1 de Timóteo, quando ele diz, no capítulo 1 mesmo, segunda carta a Timóteo, em versículo de número 6, por esta razão te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E aí ele continua, não é, trazendo orientações para o seu filho na fé, Timóteo. Então, o que ele coloca é dizer, nós não podemos ser acovardados, não podemos nos calar diante de pessoas que muitas vezes são apóstatas, hereges. O próprio texto de Pedro fala que nós devemos fazer defesa da fé. E tem gente que está muitas vezes passando e vendo alguém escandalizando, atacando o evangelho, atacando o pastor, atacando a igreja, atacando os irmãos, e ele fica calado. Isso é covardia. Eu me lembro que uma vez eu estava num trem e alguém começou a falar dos crentes. Eu estava fazendo uma viagem de Belo Horizonte de Vitória no trem. E aí começou, aí eu disse, alto lá, eu sou crente. Você está pensando que vai falar alguma coisa e tal. Eu sou crente, eu acho que você deveria respeitar. Existem até crentes que agem assim, mas a maioria não tem esse comportamento. Pio, ele calou a boca. Mas tem gente que acha, não, mas eu vou me entrar nessa confusão, eu vou falar, e aí deixa alguém lá, humilhando, desprezando, falando absurdos, e você engolindo tudo aquilo calado. É isso que Paulo está dizendo. Deus não nos deu espírito de covardia. Então, mas eu pensei que só podia repreender os crentes. Não, meu irmão, é para repreender quem tiver errado. Se chega alguém que começa a fazer algo diante de mim e eu tenho a oportunidade de repreender, eu vou dizer, isso não é certo. Isso é desonesto. Isso é corrupção. Isso é imoralidade. Mas tem gente que diz, eu não tenho nada a ver com isso. É exatamente por conta disso que o Brasil está desse jeito, porque cada um, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com erro de prefeito, eu não tenho nada a ver com erro de deputado, eu não tenho nada com erro do empresário, eu não tenho nada com erro dos vizinhos. E aí a gente vai acostumando a viver nesse meio podre sem se manifestar. Não é isso que a Bíblia ensina a gente. É claro que eu não vou me meter aonde não sou chamado,
Mas se eu estou participando e vendo um irmão errado, o texto bíblico diz: chama teu irmão e corrige-o. Mas tem gente, se eu não sou o pastor, quem tem que fazer isso é o pastor. Eu pergunto, o pastor estava presente? Viu? Foi testemunha? Não. Então como é que você quer que o pastor repreende de algo que ele não sabe, que ele não viu, que ele não é testemunha? Quem tem que repreender é você que viu e é testemunha. É o que o texto está dizendo, meu irmão. Aí, ele prossegue dizendo o seguinte, vamos para frente, capítulo de número 17. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende. Se ele se arrepender, perdoa. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier contigo dizendo, estou arrependido, perdoa. Aí os apóstolos disseram, acrescenta-nos a fé. Porque não é fácil toda hora você dizer, mas de novo, ontem você fez isso, agora de novo. Tem um problema que eu preciso falar aqui. Ontem mesmo eu estava dizendo, a gente comentando lá em casa, meu coração não é lugar de guardar lixo. Porque tem pessoas, irmãos, que lembram de situações com mágoa de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Tem gente que tem estrutura para suportar, mas nem todo mundo tem. Aí a gente estava falando de um casal, a gente comentando, não é? Que é um colega nosso, enfim, não vou entrar em detalhes, mas tinha uma esposa daquela rixosa, lançava em rosto todo dia, você fez. Aí quando qualquer coisa, nós reportava, tá lembrado daquilo? E aí a pessoa foi, até um dia que não aguentou e disse, chega, não dá mais, o caldo entornou e acabou o relacionamento. Às vezes as pessoas empurram ou o marido ou a mulher para uma situação porque fica o tempo todo lançando em rosto. Como é que uma pessoa perdoa e fica lançando em rosto? Isso não é perdão. Perdão é sarar. A ferida, ela vai ficar a marca, a cicatriz. Mas se você tocar na cicatriz sarada, o que acontece? Não dói, não incomoda. Quantas cicatrizes que a gente tem no corpo saradas? Você olha assim, aqui doeu muito, mas depois que sarou, não sinto mais nada. Isso é com uma pessoa que foi sarada, perdoada. Ela lembra, mas sem dor. Ela lembra, mas sem raiva. Ela lembra, mas sem mágoa. Mas tem gente que a vida inteira lembrando. Ele está pensando, ele me paga. Vai chegar a vez de eu me vingar. Ela me paga. Está pensando o quê? Que eu tenho sangue de barata? Está pensando o quê? Que eu vou ficar engolindo isso? Irmãos, esse tipo de relacionamento é tóxico. Nenhuma pessoa vai conseguir viver bem e feliz em um ambiente onde não há perdão. O perdão é divino, o errar é humano. Mas a gente precisa recorrer a Deus para que Ele limpe o nosso coração. Se o teu coração está guardando entulho, está na hora de você fazer uma geral, uma limpeza, detetizar esse coração e tirar esses entulhos. Tem uns corações aí que estão fedendo, porque o lixo está acumulado há meses, há anos e décadas. Agora imagine essa fossa de esgoto, de lixo de 15, 20 anos acumulado. Deve estar fedendo e muito. Quando abre a boca, só sai o mau cheiro, de tanto entulho, de raiva, de ódio, de raízes de amargura, de ressentimento, sabe? Que estão brotando. A Bíblia diz que nós não podemos privar o outro, para que não gere uma raiz de amargura. Ou seja, quando você priva o teu irmão do perdão, quando você priva o teu irmão de comunhão, você gera uma raiz de amargura, e essa raiz de amargura, de acordo com a Bíblia, ela cria uma gangrena. Você sabe o que é gangrena? Quem conhece gangrena aqui? Tu já viu uma perna gangrenada? Eu já vi. Irmão, aquilo começa a apodrecer, necrosar. Se não fizer um tratamento muito sério, tem que amputar a perna. Porque a gangrena, ela começa subindo, 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 e se o médico não cortar, o indivíduo morre.
Porque a gangrena, ela impede a circulação sanguínea. E aí, onde não há circulação sanguínea, os tecidos morrem. E se morrer, fede. Eu já fui visitar gente que fedia. Carne podre. Terrível. Você entrava no quarto pedindo socorro e misericórdia por causa do mau cheiro necrosado. Eu não sei se tem uma carne que fede mais do que carne humana. Não sei se tem. Porque, meu irmão, carne humana apodrecida é um mau cheiro insuportável. Eu não sei se alguém aqui teve essa experiência. Eu tive e não sai da minha memória. Eu era menino. Eu vi um corpo apodrecido, mas fedia muito. É uma cena chocante. Eu não quero que ninguém passe por isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é que um coração gangrenado, cheio de ódio, que não libera perdão, é um coração que está apodrecendo. E o pior não é nada, que todo coração apodrecido afeta quem está por perto, afeta a família, afeta os filhos, afeta os vizinhos, afeta os colegas, na escola, no trabalho, porque é uma pessoa que se aborrece por tudo, se chateia por tudo, se enraivece por tudo, fica mal-humorado por tudo. Quando você vai ver, qual é a origem? Coração que não perdoa, que não libera perdão. Mas aí, por isso que os discípulos disseram, acrescenta-nos a fé, porque não é fácil perdoar. Quando se trata daquilo que a gente chama de pequenos delitos, pequenas falhas, é fácil. Mas e quando se trata de situações difíceis? A Bíblia diz, se alguém te ferir a face direita, o que deve fazer? O que deve fazer? Dá o esquerdo. Não está dizendo dar no lado esquerdo, não. É dar o lado para receber. Sabe? Porque tem gente, não, é para dar do lado esquerdo agora, para devolver. Não, é receber. Se pediu para caminhar com você uma milha, caminhe duas. Não é fácil, meus amados irmãos, porque o Evangelho é a tolerância, é o perdão, é o amor, é a compreensão, é o diálogo. O Evangelho é isso. Mas a gente está vivendo numa época realmente de muita intolerância. Intolerância em todos os tipos. E não existe nada pior do que a intolerância que se está tendo hoje contra os cristãos, que são chamados de fundamentalistas, de conservadores. Porque nós preservamos os bons costumes, a boa moral, os valores, os princípios, e todos nós que defendemos estas causas somos chamados de fundamentalistas, de retrógrados, de ultrapassados. Estamos sendo chamados de coisas assim absurdas pela sociedade que não aceita esses valores que nós defendemos. Se você vai para as universidades, eu já falei aqui, vou repetir, cuidado, ore muito quando seu filho for estudar a universidade. Porque de cada 10 crentes que vai para a universidade, 6, 7 voltam desviados. Então, teu filho é um forte candidato a se perder se você não der a ele um bom alimento e umas boas vacinas. Vou repetir, se você não der um bom alimento e umas boas vacinas, é um forte candidato a se perder. Porque é estatística isso, irmão. Não é que eu quero que ninguém se perca, não. É estatística. É a realidade, é o sistema que está podre. E o sistema podre, ele tem um poder de apodrecer o que está são. Eu não vejo as laranjas sadias saírem da igreja para sarar as universidades. Eu não vejo as laranjas sadias da igreja indo mudar as universidades. Eu vejo o contrário. Eu vejo eles cooptando os nossos filhos e os destruindo. Eu tenho um pastor que trabalhou comigo, que a filha dele, criada na igreja evangélica, e foi para a universidade. A menina voltou cheia de piercing, tatuada, desviada, cantando essas coisas funk, enfim, cabeça virada. A mãe chora, o pai chora, mas infelizmente aquela coisa não foi preparado. Esse povo não está preparado para enfrentar o cão.
Não está. E o cão está lá. Se tem um lugar onde o cão está assim, ó, chama-se universidade. Ali tem todo tipo de demônio, todos os tipos de demônio. Então, se o crente não foi preparado, estruturado, vacinado, vai ser atingido. Infelizmente, essa é a grande verdade. Então, nós precisamos de pedir socorro e misericórdia a Deus para que a gente saiba como confrontar, como enfrentar, né? Como se deparar diante disso, entrar e sair sobrevivendo. O grande problema é que quando os professores, principalmente professores de filosofia e história nas universidades, que são os piores que tem é história e filosofia, quando eles começam a abrir a boca, aí os crentes ficam assim assustados. Na primeira aula de filosofia com o meu professor, eu me manifestei. Falei assim, não, aqui não, comigo não. Eu não vou engolir, né? Essas conversas de quem quer que seja. Não importa o que vão dizer de mim, porque as pessoas ficam preocupadas. Eu estou preocupado com a minha reputação. Eu estou preocupado com o meu caráter. Que reputação? Você sabe a diferença entre reputação e caráter? Reputação é aquilo que as pessoas acham que você é. Caráter é aquilo que Deus sabe que você é. Reputação é o que você vende. Caráter é o que você não esconde, é o que você é na essência. Então, entre reputação e caráter, eu fico com caráter. O que adianta ter reputação e um caráter doentio, deformado? O mais importante é o caráter. Então, nós precisamos nos posicionar. E se for preciso repreender, repreenda. Agora, repreenda com respeito, com tolerância, com conhecimento. O grande problema é que para você refutar, você precisa conhecer. Tem gente que não conhece a Bíblia, como é que ele vai falar sobre a Bíblia? Tem que conhecer a Bíblia. Aí os discípulos disseram para Jesus, acrescenta, aumenta-nos a fé. Porque não é fácil você ter que tolerar, ter que amar. Irmãos, tem alguns indivíduos, confesso a vocês, que eu fico pensando, meu Deus, que mandamento difícil. Porque você amar aquelas pessoas que te amam é fácil. Mas você amar quem te aborrece, irmão. Amar quem é contra a gente. Amar quem fala mal da gente. Eu não vou ser hipócrita e dizer que não, é maravilhoso. Eu gosto de amar meus inimigos. Eu não gosto, não, irmão. Eu me esforço e estou orando. Jesus me ensina esse mandamento aí, porque de todos os mandamentos que o Senhor criou, esse é o mais difícil. Amar inimigo. Esse mandamento aí, de todos, é o mais difícil. Aí quando alguém diz assim, ficou fácil, porque lá no Antigo Testamento eram 10, e Jesus reduziu para 2, mas reduziu por mais difícil. Ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu pergunto, quem ama mente? Quem ama trai? Quem ama rouba? Quem ama mata? Quem ama tem inveja? Quem ama se corrompe? Quem ama fala mal dos outros? Então, quando você ama, você cumpre tudo. Porque o amor é o antídoto, é a vacina para lhe prevenir de fazer qualquer coisa errada. Então, é o amor que nos faz viver uma vida melhor, de santidade, de obediência, de fidelidade a Deus. Então, não pense que amar é fácil. Nunca foi. Nunca foi fácil. Respondeu o Senhor, se tiverdes fé como o tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te, transplanta-te ao mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Jesus está fazendo uma ilustração de como funcionava, que, aliás, não é muito diferente hoje, não. A relação entre senhor e servo. Quando o senhor pede ao servo que faça a sua obrigação, ele está pedindo nada mais e nada menos daquilo que é o dever do servo realizar.
E aí Jesus emenda dizendo: ora, terá o Senhor de agradecer ao servo porque ele fez o que havia ordenado? Sim ou não? Não, os irmãos não entenderam, quase ninguém falou nada. Vocês ouviram o que eu disse? Vou fazer a pergunta: terá o Senhor que agradecer ao empregado porque fez aquilo que foi pedido? Sim ou não? Não, irmão. Aí o camarada é empregado, aí chegou no horário, começa 8 horas o expediente, aí ele chegou 8 horas. Aí o patrão disse: oh, que bom, obrigado, porque você chegou hoje 8 horas. Não, meu irmão, tem que agradecer coisa nenhuma, ele está nada mais, nada menos do que cumprindo a sua obrigação. Na vida nós temos direitos e deveres. Só que a gente se preocupa muitas vezes apenas com os direitos. Minhas férias, meu 13º, meu PIS, meu fundo de garantia, minha indenização, meu salário. Ok, são direitos trabalhistas. Mas, por outro lado, quando se fala dos deveres, isso aí não precisa me lembrar, não. Mas, às vezes, a gente precisa lembrar, porque tem gente que parece que com o tempo vai relaxando. Geralmente é assim. Quase tudo na vida, o tempo faz a gente relaxar. No casamento, a gente relaxa. A mulher piora, o marido piora. Embora há um texto na Bíblia que diz que o vinho envelhecido, ele é melhor do que o vinho novo. E é tanto que diz que o vinho velho, ele deve ser conservado em odres velhos, não em odres novos. Porque se você botar vinho envelhecido em odres novos, ele vai romper o odre. E não se coloca, por exemplo, pano novo em tecido velho. Porque vai acabar aumentando a rotura. Olha a lógica. Então, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: há uma tendência natural de a gente, com o passar do tempo, relaxar. Nós temos um órgão no nosso corpo humano bem interessante. Quem sabe qual é o maior órgão do corpo humano? A pele. A nossa pele pesa cerca de 4 quilos. Elas são 3 camadas: epiderme, derme e hipoderme, que é a região subcutânea onde está o tecido adiposo, a gordura. Pois é, ela reveste esse corpo. E ela tem uma função de elasticidade, de nos proteger contra os micro-organismos, contra as intempéries, uma série de coisas. A pele exerce uma série de funções, algumas que às vezes a gente nem se dá conta. Pois bem, essa pele, quando a gente começa a envelhecer, ela vai perdendo uma coisa chamada elasticidade. Os novos não, mas os velhos sabem o que é isso. A gente pega a pele assim, ó, e ela desce. E vai descendo. Né? Desce. Vai perdendo a coisa chamada elasticidade. Você sabia que a pele é um órgão extremamente resistente? Tem uns malucos no mundo aí que prendem ganchos na pele e ficam pendurados e a pele não se rompe. Ela suporta o peso de um corpo sem romper, porque ela tem uma elasticidade enorme para suportar peso. Pois bem, mas quando a gente vai caindo lá para os enta, depois que chega para os enta, né? Até chegar ali, não, mas depois que passa dos enta, a pele começa a perder a elasticidade e aí ela começa a descer. Aí é ruga, é pé de galinha, é a pintaiada toda. Aí tem muita gente que resolve, vou botar um botox. Ou então vou fazer uma plástica, vou cortar aqui, tererê.
Ok, você pode até deixar a pele lisinha, mas quando a gente pegar a RG, que olhar a data de nascimento, opa, tem coisa errada aqui, não é? Mas o que eu quero chamar a atenção em relação à pele e essa questão da elasticidade é que chega uma hora que relaxa. Ela vai perdendo esse poder que tinha quando você era mais jovem. Então, quando começa a relaxar, aí o corpo começa a perder a musculatura, a elasticidade, a força muscular, os ossos. Daqui a pouco começa a osteoporose, quebra fácil, a gente cai fácil, tropeça fácil, perde equilíbrio. O corpo começa a dar sinal de relaxamento e fraqueza. Pois é, eu quero chamar a atenção em relação a isso, porque há uma tendência natural, não devia, mas há uma tendência natural de, com o passar do tempo, a gente, em vez de melhorar, piorar. A gente piora nas nossas relações sociais, a gente piora na nossa relação familiar, a gente piora na nossa alimentação, a gente piora nas atividades físicas, a gente piora na oração, a gente piora na congregação, a gente piora na pregação, a gente piora na adoração. Há uma tendência que quanto mais tempo o crente fica na igreja, não estou dizendo todos, ele envelhece e perde elasticidade. Faça uma análisezinha, você e Deus. Se você hoje está mais quente do que quando começou na fé, ou você está mais frio? Eu quero que você faça uma análise, porque eu queria que todos os crentes, todos nós, tivéssemos uma identidade muito maior com os crentes da igreja de Filadélfia, o que seria maravilhoso. Mas, para a tristeza nossa, a maioria das vezes nós estamos, em muitos casos, mais parecidos com os crentes de Laodiceia. Versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse: conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. O que é isso? Relaxado. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois diz, estou rico, abastado, não preciso de nada, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Não aqui, mas, por exemplo, na igreja, a carta que foi dirigida à igreja de Éfeso, fala sobre a volta à prática do primeiro amor. O primeiro amor é igual ao relacionamento. Quando namora, quando casa, é o primeiro amor. Eu sei que existem casais que ainda estão vivendo o primeiro amor, mas vocês haverão de convir que a grande maioria não está vivendo o primeiro amor. Poucos. Tem, mas são poucos. Então, irmãos, o primeiro amor, para ser preservado, é muito complicado se a gente não tiver certos cuidados. Quando Jesus está fazendo aqui a repreensão aos discípulos e coloca essa figura, esse exemplo do Senhor, que solicita ao empregado que traga, prepare a mesa, cinja, sirva a mesa, e ele depois terá que agradecer porque fez tudo o que foi ordenado? Não. Quando ele está dizendo, voltando do campo, chega, põe a mesa, prepara, cinge, e me serve enquanto eu como e bebo, depois tu comerás e beberás. Nós temos o hábito, é diferente. Se a gente vai num aniversário, a gente quer comer primeiro, beber primeiro, e os outros que se lixem. Aliás, às vezes eu tenho vergonha de ir em alguns aniversários. Eu tenho vergonha. Eu tive recentemente em um lugar, não vou citar, para não constranger, mas eu fiquei envergonhado e eu vi o obreiro daquele local falando, meus irmãos, pelo amor de Deus, vocês
estão aqui, para que isso? Tem comida para todo mundo. E aí eu fiquei ali meio envergonhado da cena que estava desenrolando na nossa frente. Não foi aqui, não. Foi no lugar que eu fui. Mas não é muito diferente, porque tem gente que tem um hábito e pensa, a fome dele é tão grande, ele vai acabar, me dá logo o meu. É aquele desespero, como se estivesse passando fome, dias sem comer. Que desespero é esse? Cadê a educação? Cadê os bons costumes? Cadê os bons modos? Cadê os princípios? Eu vou te falar como Jesus servia e não havia ninguém atropelando, derrubando mesa e nem bandeja. Senta todo mundo aí na grama. Em grupos de 50, em ranchos de 100, e espere para ser servido. Não se ataca a mesa. Não se avança para pegar nada de bandeja sem autorização. Isso é falta de educação. Outra coisa, não se deve ficar pedindo os donos, me dá que eu quero levar para fulano. Se fulano quisesse, estaria na festa. Se tem uma coisa que me deixa indignado, é gente que não está nem aí para estar na sua festa e depois você quer agradá-lo mandando bolinho, docinho, salgadinho. Ora, faça-me o favor. A festa é para quem está presente. Não veio, não leve nada. A não ser que o dono, só quem tem direito de fazer isso é o dono da festa, e mais ninguém. O dono sim. Eu quero que você leve esse bolo e passe para fulano. Aí é diferente. É o dono que quer honrar. Quem tem que honrar é o dono. Agora, se o dono não falou nada, fique quieto, cale a boca. Não se meta, deixe de ser mal educado, intruso, se metendo na festa dos outros. Coisa feia. Isso não é coisa de crente, não. Isso é coisa de gente mal educada, mal formada. Aí depois é um desespero. Arruma uma vasilha, arruma tapaué, arruma um pote, arruma um não sei o quê. E aí as vasilhas vai e não volta. As vasilhas não voltam mais. E a irmã falou assim, oh meu Deus, meus potes de tapaué foi embora tudo. Além de comer e levar sem ser mandado, ainda toma posse do que não é dele. Porque se você se apropria de uma vasilha que é dos outros, isso é roubo. Quanta gente que já roubou CD, se apropriou até de Bíblias, que encontra na igreja e leva, e dizendo, graças a Deus, achei uma Bíblia. Tome vergonha, como é que você rouba a Bíblia do irmão? Aqui o pastor dizendo que levaram a dele, irmão. Ô infeliz, se tu está com a Bíblia roubada, Deus vai te punir. Só quem pode dar Bíblia na igreja é o pastor, porque ele vai dizer assim, ó irmão, essa Bíblia aqui que tem dono, ele anuncia 2, 3 vezes, não aparece, ó irmão, como ninguém apareceu, já tem uns 3 meses que ninguém reclama essa Bíblia, se alguém estiver precisando, me procure que eu vou doar. Aí, só o pastor pode fazer isso. Se ele não autorizou e você levou, você roubou. Ah, mas achado não é roubado. Peraí, onde é que você achou? Aqui, qualquer coisa que ficou aqui não é achados e perdidos, é esquecido. Vou repetir, aqui dentro não é achados e perdidos, é esquecido. Alguém vai voltar amanhã para buscar. Sombrinha, guarda-chuva, chave. O que ficou tem dono. Celular, o que ficar tem dono.
Pois é, já perdeu, né? Pois é. Agora um crente desse tem vergonha? Eu pergunto, se ele tiver a oportunidade de roubar na rua, vai roubar. Está liberto? Tá não, pastor. Está convertido? Tá não, pastor. Está pronto para ir para o céu? Tá não, meu irmão. Ele só está na religião. Ai, papai do céu, tem mais. Vamos para frente. Vamos para frente, que a gente está na hora de terminar já. Assim também vós, depois de haverdes feito tudo que foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos. Tem gente, lamentavelmente, na igreja, na empresa, em casa, enfim, que só faz estritamente aquilo que é mandado. Se ele vê um caco de vidro, um copo quebrado na frente dele, ele vai dizer assim, isso aqui é responsabilidade do zelador, não é minha não. Ele passa por cima e deixa lá para alguém passar e furar o pé. E diz, isso não é minha obrigação. E é de quem, infeliz? Isso me dá uma ira santa, irmão. Ira santa. Porque pode ser o filho daquela pessoa que vai cortar o pé, porque ele estava com impressão, mas não é a minha obrigação. Aí depois chega o menino com o pé. Filho, que foi isso, meu filho? Eu cortei lá na igreja. Eu vi, mas não tirei. Vou contar uma história verídica de um médico. Chegou alguém no hospital de madrugada e ligaram para o médico. E ele se recusou a atender. E disse, eu só atendo se botar o dinheiro na frente. Mas, doutor, essa hora não tem como, o banco está fechado. Pelo amor de Deus, o menino está morrendo, o rapaz vai morrer. Ele disse, não atendo. Sem o dinheiro, eu não saio da minha casa. E não teve conversa, não foi. No outro dia, ele chega no hospital e se depara que tem um corpo no necrotério, morto. E aí ele vai checar a identidade do rapaz que morreu no acidente de moto. Sabe quem era? O filho dele. O filho dele morreu. Porque ele se negou a prestar um socorro, um mercenário que só era movido a dinheiro e interesse. Esse tipo de gente miserável só aprende assim. Só aprende assim, da pior forma possível. Ele teria que vir, resolvia o problema e depois ia lá rever. Podia ser qualquer outra pessoa, não importa. Todas as vidas são importantes. E um médico, ele faz um juramento, né, o chamado juramento de Hipócrates, que é para salvar vidas. E ele se negou a salvar uma vida. Então, meu irmão, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Como é que eu sei fazer? Geralmente, quando eu falo com os irmãos, as pessoas que estão perto de mim, trabalham comigo, eu pergunto, você sabe fazer certo? Sei, pastor. E por que fez errado? Eu sou um carpinteiro e eu sei que aqui tem que colocar uma peça reforçada. Aí o rapaz diz assim, não, essa aqui é mais leve, vamos botar essa aqui para poder facilitar o trabalho. Aí bota. Aí a pessoa que muitas vezes está acompanhando, que é o dono, não sabe. Então ele deixa passar batido porque ele não tem noção. Mas o profissional sabe. Então, se amanhã aquele telhado cair, é responsabilidade de quem? Do profissional que poderia ter dito, não coloque essa peça. Eu tenho uma seguinte percepção, e aprenda agora o que eu vou dizer. Se você é mecânico, pedreiro, carpinteiro, eletricista, seja o que for. Se o dono da empresa, da obra, chegar e dizer assim, olha, eu quero botar um fio mais barato aqui. Você está falando que é para botar fio 6, mas eu vou botar um fio 2,5. Não quero esse fio grosso porque é muito caro. E você sabe que essa instalação vai comprometer e vai trazer um problema, vou te falar qual é, por questão de consciência. Crente faz isso. Meu amigo, muito obrigado. Eu não faço esse tipo de serviço. Se tiver alguém que queira fazer, aí o senhor contrate, porque eu não vou sujar meu nome fazendo algo que eu não posso lhe dar segurança nenhuma e nenhuma garantia. Aqui está encerrado, eu não trabalho com o senhor. Muito obrigado. Quem é honesto, age assim. Agora o desonesto, bom, o senhor quer colocar.
Problema seu. Não, problema seu não. Tu não é crente não, rapaz? Seja homem, rapaz. Seja homem. Diga que não dá e não faz. Mostre para ele, convença ele, meu amigo, como é que o senhor vai colocar um fio fino desse? Na hora que ligar esse ar-condicionado, isso aqui vai pegar fogo. Vai esquentar, vai dar um curto, e você vai ter um prejuízo enorme. Eu não vou fazer isso. Mas tem gente, pastor, mas eu vou perder de ganhar meu dinheiro. Perca, mas não perca a honra, não perca o nome, não perca a moral, não perca a dignidade. Se tem uma coisa que eu não consigo engolir, é o cara saber fazer certo e fazer errado consciente. Não, eu não engulo. Esse tipo de gente, irmão, à medida que eu vou descobrindo, eu quero distância. Porque não dá para confiar. Porque quem é desonesto nas pequenas coisas, será desonesto também nas grandes. Aí eu, para ajudar um irmão, pastor, fulano é amigo, é da família, dá um jeitinho aí para o senhor receber na comunhão. Eu sei que ele não é casado civilmente, mas é um bom crente, é dizimista, não tem como o senhor aliviar e receber ele na comunhão, não só porque ele está amaziado, mas ele tem muitos anos que vive junto. Não me venha com esse discurso perto de mim. Se você quiser, meu amigo, me respeite e me honre com dignidade e seriedade, porque esse tipo de discussão para corromper os bons costumes, procure outro. Não dá, meu irmão. Tem gente que quer nos assediar para nos levar e nos induzir ao erro. Eu já vi tanta proposta indecente, até que muita gente não faz mais não, porque já sabe que eu sou meio duro, né? E aí, não sei se é por medo ou é respeito, não sei o que é. Mas às vezes evita. E às vezes fica assim, manda o intermediário. Você que é mais próximo, fala lá com ele. Sai, está repreendido. Servos inúteis são aqueles que fazem apenas aquilo que foi mandado. Nós temos que ter consciência, né? Tem gente que, por exemplo, vê aquele monte de coisa suja, está desocupado, poderia dar um apoio, uma ajuda, mas não faz absolutamente nada. Mas isso não é a minha obrigação. Porque tem gente que pensa que limpar um banheiro, lavar um prato, tirar um prato, levar para a pia, fazer qualquer coisa, ele diz assim, mas não é a minha obrigação. Eu vou te perguntar para você, homem, a tua mulher é tua empregada? A tua mulher é tua empregada? Tem uns maridos que sequer coloca na bolsa da mulher uma notinha de R$100. Aí, sequer coloca uma ofertazinha para ela ir na rua, se divertir, né? Fazer uma gracinha. E aí acha que ela tem a obrigação de fazer tudo e ele fica lá de perna pro ar sem ajudar. Tudo bem. Às vezes chega visita dentro de casa, aumenta o serviço. E aí tem gente que não quer ajudar. Vou te falar mais uma coisa aqui. Quem gostar, pega a visão. E quem não gostar, pega do mesmo jeito. Escuta aqui uma coisa. Aí, digamos que a família está reunida, chega um monte de gente na casa, e quando chega muita gente, o serviço aumenta tudo. E aí, tem uns irmãos que tem assim, que querem ajudar. Não, não precisa não. Irmão, deixa de ser disfarçado. Deixa desse discurso hipócrita. A pessoa está lá realmente precisando de ajuda. Não, irmão, pode deixar aí que eu lavo. Pode deixar aí, meu irmão, que eu... Não, meu irmão, é isso mesmo. Oh, graças a Deus que tem muita mulher. Vem cá, minhas irmãs, vem todo mundo ajudar. Ora, está aí o serviço acumulado, e aí com essa falsa modéstia. Não preciso, não. Claro que precisa. Muda esse discurso, vai. Vem, minha irmã, me ajuda aqui. Vai muito prato para lavar, mas se você juntar aqui rapidinho, a gente lava. Agora tem uns também que é escorão. Descobre que tem uma que lava e as outras vão caindo fora, ó, uma após a outra. Tome jeito, minha irmã, deixe de ser preguiçosa. E escolha tudo na pobre de uma irmã. A irmã tem que lavar, faxinar, cozinhar, tudo. E as outras só querem ser servida. Prepara a minha ceia e cinge-te.
E outra coisa, o pior que quem quer ser servido não é o patrão, é os empregados. Porque se fosse o dono da festa, vamos dizer, o dono do buffet, menos mal, mas não é. Tem gente que só quer comer, lavar as mãos, escovar os dentes e cair fora. Meu pai tinha uma bronca de gente preguiçosa. E realmente, gente preguiçosa, meu irmão, dá raiva mesmo. Porque você olha assim, não quer fazer nada, não quer botar a mão na massa, só quer ser servido. Me serve. Quando nós fizermos tudo o que for mandado, diz o texto bíblico, somos apenas servos inúteis. Vou concluir dizendo, eu admiro algumas igrejas. Pastor Robson deu um testemunho aqui domingo, muito bonito, falando de um irmão que queria fazer alguma coisa na igreja e ele pediu para ser zelador. E ele ainda disse assim, e todo o material de limpeza, não se preocupe não, eu vou comprar e eu vou utilizar, a custo zero. Tem gente que você pagando, não é de graça não, pagando, e ele está botando banca. Está pouco. Está pouco. Na Igreja Universal do Reino de Deus, todos os irmãos em escala limpam uma igreja de graça. E não é uma igreja pobre não, viu? É uma igreja milionária. E hoje, se a gente não der gratificação, fica só. É porque, cadê minha ajuda de custo? Tem gente, irmão, com a congregação pequenininha e não dá conta de uma limpeza? Tudo que você for fazer, meu irmão, não importa se é para tocar, se é para limpar, se é para reger, se é na portaria, se é qualquer atividade, faça bem feito. Não existe nada pior do que as pessoas fazerem o serviço mal feito. Eu aprendi na minha casa com meu pai e minha mãe assim, se fizer mal feito, vai fazer 2 vezes. Porque ele não perdoava. Ele olhava assim, está mal feito, volta, vai fazer de novo. Eu aprendi a fazer bem feito, porque eles nunca aceitaram o mal feito. Mas a gente, para ser condescendente, quer ser bonzinho mais do que Jesus, né? Que a gente tem, às vezes, quer ser mais bonzinho do que Jesus. Aí diz, tá bom, é para passar, tá bom coisa nenhuma. Eu sempre digo para as pessoas, vamos deixar de ser falso, hipócrita. Aí a pessoa chega, olha para a roupa assim, e aí o que você achou? Tá lindo, tá maravilhoso, tá muito bonito. Aí na hora que o irmão sai, a irmã sai, oh, mau gosto, meu Deus. Que roupa ridícula. Como é que pode botar uma roupa daquela? Meu pai do céu, que mau gosto. Meu irmão, você não é obrigado a tecer opiniões, mas você é obrigado a ser verdadeiro. Às vezes eu digo para as pessoas, não pergunte a minha opinião. Porque se você perguntar a minha opinião, eu vou dizer o que eu sinto, e não o que você quer ouvir. É melhor a gente se calar do que mentir. Mas tem gente que tem um prazer, mas é para agradar o outro pastor. E desagradando a Deus com mentira, rapaz. Seja honesto com você mesmo. Seja honesto com as pessoas. Seja verdadeiro. Para que mentir? Servos inúteis são aqueles que fazem aos trancos e barrancos, aos empurros. Nós estamos vivendo uma época, irmão, tão difícil. Depois que criaram Bolsa Família, auxílio emergencial, Auxílio Brasil, não sei das quantas, você hoje virou uma derrota no Brasil. Você hoje não acha alguém para limpar um quintal. Você não acha alguém para fazer faxina. Você não acha alguém para trabalhar na casa. Você não acha pessoas para dar uma mão de serviço. Por quê?
O camarada está tão acostumado a vagabundear. Que isso, pastor? Quem não gosta de trabalhar é o quê? Quem não gosta, qual é o termo para quem não gosta de trabalhar? Vagabundo. Eu não estou xingando, não. Pega o dicionário, vai no Google aí, e veja aí o que é vagabundo. Está assim de vagabundo no Brasil. Está assim de vagabundo. Gente que só vive pendurado, não quer trabalhar, numa preguiça infeliz. Papai e mamãe, não crie vagabundos em casa. Sabe por que eu não me tornei vagabundo? Sabe por que eu não me tornei vagabundo? Porque papai me levava para trabalhar com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, meu pai me levava para trabalhar. Eu não virei vagabundo porque eu aprendi a pegar no duro cedo. Mas hoje não pode, a menininha de mamãe não pode ir para a cozinha. Você sabia que tem um cara de moça na igreja que não sabe fritar um ovo? Que não sabe fazer um arroz, preparar um arroz, que não sabe passar uma roupa. Porque foi criada... Não vou falar não. Deixa para lá. Mas a gente precisa entender, meu irmão, que servir faz bem para todos. Jesus diz que é melhor servir do que ser servido. Quem não presta para servir, não presta para ser servido. Se eu nunca servi ninguém, como é que eu quero ser servido? Então, aprenda na vida, se tem uma coisa que nunca será tirado, é o serviço. Esse discurso falacioso, mentiroso, sem vergonha, hipócrita, na sociedade, dizendo que pobreza é injustiça social. Não é! Tem um componente, mas você quer discordar do que a Bíblia diz? Jesus disse assim, ó. A não ser que Jesus é mentiroso. Jesus é mentiroso, irmão? Jesus diz assim, os pobres, sempre. Completa o versículo, acho que alguém aqui sabe. Os pobres, sempre. Oh, meu Deus, esqueceram a Bíblia em casa. Os pobres sempre tendes convosco. Lá no livro de Deuteronômio está escrito, nunca deixará de existir o quê? O pobre aonde? Aonde, irmão? Meu Deus do céu, o povo não está lendo a Bíblia mais, não. Não está lendo a Bíblia, não, pastor. Leia, pelo amor de Deus, pelo sangue de Jesus, urgente. Está lá em Deuteronômio. O pobre nunca deixará de existir na terra. Aí vem, não, está tendo pobre por causa disso. É porque não sei o quê, é o governo, é isso, é não sei o quê. Ô, irmão! Você acha que a sociedade brasileira vai ser todo mundo rico, é? Todo mundo empresário, é? Eu pergunto, se todo mundo virar cacique empresário, onde é que ficam os empregados, os servos? Hein? Quem vai cuidar dele? Quem vai trabalhar para ele? Os pobres, disse Jesus, eu quero ver o governo mudar isso. Os pobres sempre tendes convosco. Agora, concluo dizendo, ser servo, ser empregado, ser pobre, não é maldição. Eu vou te falar quando é que ser servo, ser empregado e ser pobre é maldição. Quando é resultado de vagabundagem. Aí é maldição. Quando é resultado de pilantragem, de maracutaia. Ou quando fez coisas erradas. Porque tem muita gente que está na pobreza porque gastou o dinheiro na cachaça, gastou o dinheiro na droga, gastou o dinheiro com mulher na rua, com prostituta, aí quebrou tudo, vendeu, acabou. Aí é sinal de maldição. Então existe pobreza que é resultado de maldição. Mas, irmão, o pobre financeiramente,
mas que tem o suficiente para a sua vida, pelo que Paulo diz, precisa aprender com ele, dizendo: esteja com isso contente, satisfeito. Ele diz: tendo o que comer, o que beber e o que vestir, esteja contente. Deixa eu perguntar aqui, não fica ofendido, mas quantos irmãos aqui comeram e beberam hoje? Só os que comeram e beberam hoje. Eu não vou perguntar se vestiu, porque ninguém está nu aqui, está todo mundo vestido. Aí isso é uma pergunta idiota, né? Então todo mundo está vestido, vestiu, comeu e bebeu. Quem vai voltar aqui hoje e não tem casa para dormir? Só os que não têm casa para dormir. Vai dormir na rua, debaixo da ponte. Levanta a mão aqui que eu quero conhecer. Todo mundo tem casa para morar? Alguém aqui tem um colchãozinho esperando daqui a pouco para dormir? Só quem tem. Deixa eu ver quem tem. Não está dando para comer picanha, né, meu irmão? Mas dá para comer um disco voadorzinho, não dá? A picanha deixa para o presidente, mas a gente come ovo sem problema. E a gente está desesperado por causa disso? Não, porque o que traz paz ao coração não é a picanha, irmão. Não é a riqueza. O que traz paz de espírito é uma consciência lavada, remida, transformada, é uma vida purificada, é ter Jesus na vida. E uma coisa disse Davi, eu repito: fui moço, hoje eu estou ficando careca, velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência seja servo fiel, porque Deus nunca deixará faltar o pão na casa do fiel. Deus não deixará você desamparado. Se você for servo fiel, Ele vai te honrar. Alguém aqui gosta de honra? Só quem gosta de honra, deixa eu ver. Ah, tem alguns que não gostam, mas eu gosto. Quem gosta de honra? Amém. Sabe como é que você é honrado? Você sabe como é que você é honrado? Quem sabe? Só os que sabem. Tem alguns que não sabem. Vou ensinar agora para a gente encerrar. Sabe como é que a gente é honrado? Honrando os outros. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honra o príncipe da cidade. Honra a autoridade da cidade. Honra o padre da cidade. Honra o pastor da cidade. Honra ao seu patrão. Honra as suas lideranças. Se você honrar as pessoas que você tem que honrar, não se preocupe, Deus vai te retribuir com honra. Né? Aí eu lembro do livro de Esther, Mardoqueu e Amã. Amã chegou e disse: Amã, como é que a gente faz com um homem que a gente honra e quer... Ele pensou: vai ser eu. O homem honrado, o senhor deve montar no melhor cavalo que o senhor tem, botar a sua roupa real, o sinete, o anel, e mandar puxar cavalo, dizendo: esse é o homem de quem o rei se agrada. A mãe, isso que você acha que deve fazer? É isso aí. E ele disse: já sei quem vai puxar o jegue, quem vai puxar o cavalo. Vou falar para seu Mardoqueu. E aí, ele disse: pois é, faça isso com o judeu Mardoqueu e faça já. Caiu o semblante, meu irmão, mas aí já era tarde demais. Porque tem gente que, lamentavelmente, é assim. Quer receber honra, mas não sabe honrar os outros. Então, a melhor forma da gente ser honrado é honrando os outros. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde no seu amor. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. A nossa sede aqui no centro de Ituberá, a rua Esperidião Caio, número 66. E as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você, que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.